Você já se questionou sobre a razão pela qual eventos adversos ocorrem com pessoas de caráter íntegro? Hoje, vamos explorar uma das narrativas mais fascinantes e profundas da história da humanidade, a saga de Jó. Pense em perder tudo o que é querido e ainda assim manter a fé. Isso não é apenas um relato antigo, mas sim uma jornada emocionante que desafia nossas convicções mais arraigadas. Descubra os enigmas de Jó, um homem que enfrentou situações inimagináveis e, mesmo assim, permaneceu inabalável. Acompanhe-nos e veja como essa história ancestral continua a ressoar de maneira impactante em nossas vidas hoje. Na narrativa bíblica do livro de Jó, deparamo-nos com um homem próspero chamado Jó, que residia na região conhecida como Uz. Ele desfrutava de uma grande família e possuía rebanhos vastos. Jó era conhecido por sua integridade e retidão, sempre empenhado em levar uma vida moralmente exemplar e mantendo uma relação disciplinada com Deus. Nesta terra de Uz, existia um indivíduo chamado Jó, um homem irrepreensível e honesto, temente a Deus e afastado do mal. Com 7 filhos e 3 filhas, ele possuía um extenso patrimônio, incluindo 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 pares de bois, 500 jumentos e numerosos servos. Jó era considerado o mais proeminente entre os habitantes do Oriente. Os filhos de Jó costumavam celebrar festas em suas respectivas casas em ocasiões especiais. Convidando Jó, convidava suas 3 irmãs para compartilharem de refeições e celebrações com ele. Após esses momentos festivos, Jó procedia a realizar um ritual de purificação para seus filhos. Ao amanhecer, ele oferecia um sacrifício queimado por cada um deles, ponderando sobre a possibilidade de seus filhos terem cometido pecados e blasfemado contra Deus em seus corações. Essa prática constante de Jó é detalhada nos versículos de 1 a 5 do primeiro capítulo. Deus, reconhecendo as virtudes de Jó, o mencionou a Satanás. No entanto, Satanás argumentou que a justiça de Jó era resultado do favor abundante concedido por Deus. Em um determinado dia, quando os anjos se apresentaram diante do Senhor, Satanás também estava entre eles. Questionado por Deus sobre sua origem, Satanás respondeu que percorria toda a terra. O Senhor, então, dirigiu a atenção de Satanás para Jó, elogiando sua integridade, retidão, temor a Deus e afastamento do mal. Satanás, por sua vez, questionou se Jó temia a Deus sem motivo, insinuando que sua devoção era motivada pelas bênçãos recebidas. Ele desafiou Deus, sugerindo que, se fosse permitido causar sofrimento a Jó, este mudaria sua atitude. Esses diálogos entre Deus e Satanás são relatados nos versículos de 6 a 10 do primeiro capítulo do livro de Jó. E blasfemaria contra Deus. Deus permitiu que Satanás afligisse Jó para testar essa ousada afirmação, mas proibiu explicitamente que tirasse a vida do mesmo. Estenda a sua mão e ataque tudo o que pertence a ele, e certamente ele o amaldiçoará diante de você, declarou o Senhor a Satanás. Está bem, então tudo o que ele possui está em suas mãos, mas não toque diretamente nele. Assim, Satanás retirou-se da presença do Senhor. Esses eventos são narrados no livro de Jó, capítulo 1, versículos 11 e 12. Jó recebeu 4 mensagens em um único dia, comunicando que suas ovelhas, servos e 10 filhos haviam perecido, seja nas mãos de saqueadores invasores ou de desastres naturais. Enquanto os filhos e filhas de Jó estavam celebrando em um dia, bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro aproximou-se de Jó com notícias impactantes. Os bois estavam arando e os jumentos pastavam nas proximidades quando os sabeus atacaram e os roubaram. Eles mataram os servos à espada, e eu fui o único sobrevivente para lhe contar. Enquanto ainda falava, outro mensageiro chegou e relatou: o fogo de Deus caiu do céu e consumiu as ovelhas e os servos, e eu fui o único a escapar para contar a você. Ainda durante sua fala, um terceiro mensageiro apareceu. Os caldeus, em 3 grupos, atacaram seus camelos e os levaram. Eles mataram os servos à espada, e eu fui o único que conseguiu escapar para lhe trazer a notícia. E finalmente outro mensageiro chegou com a última e devastadora mensagem.
Seus filhos e filhas estavam festivamente reunidos na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento impetuoso veio O vendaval proveniente do deserto e rompeu, atingindo todos os cantos da casa, onde os filhos e filhas de Jó estavam reunidos. A estrutura desabou sobre eles, resultando em suas mortes. O mensageiro que sobreviveu trouxe a trágica notícia a Jó, conforme detalhado no livro de Jó, capítulo 1, versículos 13 a 19. Diante dessa série de eventos dolorosos, Jó expressou seu luto rasgando suas vestes e raspando a cabeça. No entanto, mesmo em meio à aflição, ele dirigiu louvores a Deus em suas orações. Erguendo-se, rasgando seu manto, rapando a cabeça e prostrando-se ao chão, Jó adorou, declarando: "Nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Em todo esse sofrimento, Jó não pecou nem atribuiu falta a Deus, conforme registrado no livro de Jó, capítulo 1, versículos 20 a 22. Satanás, novamente no cenário celestial, recebe permissão divina para testar Jó mais uma vez. Nesse segundo episódio, Jó é afligido por dolorosas feridas na pele. Apesar das tentativas de sua esposa para persuadi-lo a amaldiçoar Deus e abandonar a vida, Jó resistiu, buscando suportar seus sofrimentos. Entrelaçando duas tramas, uma celestial e outra terrena, os eventos na Terra refletem algo que ocorreu previamente no céu, uma dinâmica semelhante à guerra na Terra após um conflito celestial, como descrito no livro do Apocalipse. 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, chegaram para consolá-lo. Sentaram-se em silêncio ao lado dele por 7 dias, demonstrando respeito ao seu luto. No 7º dia, Jó rompeu o silêncio, iniciando um diálogo no qual ele e seus amigos ofereceram descrições poéticas de suas angústias. Jó expressou sua amargura, chegando a amaldiçoar o dia de seu nascimento, usando metáforas que comparavam a vida e a morte, a luz e a escuridão. Ele anseia por nunca ter vindo ao mundo, desejando que seu nascimento tivesse ocorrido nas sombras, pois percebe que a existência apenas intensifica sua angústia. Em resposta, Elifaz sugere que Jó, que costumava consolar outros, agora admite não ter compreendido verdadeiramente o sofrimento alheio. Elifaz conclui que a aflição de Jó deve ser consequência de algum pecado cometido, aconselhando-o a buscar o favor divino. Bildade e Zofar concordam que Jó deve ter incorrido em alguma transgressão para atrair a justiça divina, argumentando que ele deveria demonstrar um comportamento mais inocente. Bildade especula que os filhos de Jó trouxeram a morte sobre si mesmos. Além disso, Zofar sugere que qualquer erro cometido por Jó mereceria um castigo muito mais severo do que o que ele está enfrentando. Diante desses comentários, Jó reage com profunda irritação, chamando seus supostos amigos de médicos inúteis que mascaram sua ajuda com mentiras, conforme registrado no livro de Jó, capítulo 13, versículos de 1 a 4. Ele declara que está ciente do que foi dito e entendido, afirmando não ser inferior a eles. Jó expressa o desejo de falar diretamente com o Todo-Poderoso e apresentar seu caso a Deus. Contudo, ele acusa seus amigos de difamá-lo com falsidades, rotulando-os como médicos ineficazes. Jó questiona por que Deus julga as pessoas com base em suas ações, quando ele poderia... Jó se encontra em perplexidade diante da questão de como um ser humano poderia redimir completamente seus atos diante da justiça divina. Isso se deve à complexidade dos caminhos de Deus que ultrapassam a compreensão humana. Jó reconhece a limitação das palavras humanas para persuadir Deus, pois ele não se deixa enganar. Além disso, Jó admite sua própria falta de autoconhecimento para apresentar um caso defensável diante de Deus. A busca de Jó por um mediador entre ele e Deus surge do desejo de evitar a condenação ao Sheol, o submundo. Ele crê na existência de uma testemunha, ou redentor no céu, que testemunhará sua integridade, como expresso no capítulo 19, versículo 25. Sei que o meu Redentor vive e que no final ele se levantará sobre a terra.
No capítulo 16, versículo 19, Jó também menciona: agora mesmo a minha testemunha está no céu, o meu advogado está nas alturas. O sofrimento torna-se intolerável para Jó, levando-o a um estado de amargura, ansiedade e temor. Ele lamenta a aparente injustiça de Deus ao permitir que pessoas más prosperem, enquanto ele e outros justos sofrem. Apesar de desejar protestar diante de Deus, Jó não consegue encontrá-lo fisicamente. Ele acredita que a sabedoria está oculta da humanidade, mas decide persegui-la, temendo a Deus e evitando o mal. Deus intercede no diálogo após a primeira rodada. Jó, que anteriormente havia solicitado a Deus 36 vezes que falasse com ele, tem seu desejo atendido. Nas 2 vezes em que Deus se comunica com Jó, isso ocorre no meio de uma tempestade, com uma abordagem que traz um toque de humor. Deus lembra Jó de sua posição como criador de tudo, destacando sua notável atividade na criação e sustentação do mundo. Deus desafia Jó, questionando se ele poderia igualar essa obra, e por fim enfatiza a impertinência de Jó ao acreditar que Deus deveria se explicar a ele, fazendo com que Jó se sinta diminuído diante da grandiosidade divina. Em determinado momento, Jó responde expressando sua indignidade diante de Deus. Sou indigno. Como posso responder-lhe? Coloco minha mão sobre a boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes, mas não direi mais nada. No segundo estágio do diálogo, Deus não aborda sua própria criação, mas foca em 2 de suas criaturas, o hipopótamo, Behemoth, e o crocodilo, Leviatã. O discurso possui elementos de humor, pois Deus questiona Jó sobre seus pensamentos em relação a essas impressionantes criaturas, como se eles detivessem as respostas para os grandes enigmas da vida. Jó é lembrado de sua incapacidade de compreender Deus, o mundo animal e até mesmo o mundo moral. O ponto central de Deus é: por que você está tentando discutir comigo? Jó reconhece a onisciência de Deus e a inabalável execução de seus planos. Ele percebe a inadequação de seus questionamentos a Deus e expressa arrependimento ao se desfazer em cinzas e pó. Embora o encontro com Deus tenha sido humilhante para Jó, a essência de seu problema é abordada, e ele se reconecta com Deus. O diálogo culmina em um magnífico e inesperado clímax para o livro. No epílogo, a narrativa transita da poesia para a prosa, onde Jó aceita que não deve culpar Deus por suas experiências. Deus restaura a Jó seus 7 filhos e 3 filhas, propriedades, camelos e rebanhos de ovelhas, tornando-o mais rico e feliz do que antes. Jó é reabilitado como servo de Deus. Por outro lado, os 3 amigos de Jó são severamente repreendidos por Deus, que declara que eles não falaram corretamente sobre Jó, indicando que não devemos considerar seus discursos como verdades absolutas. O que se destaca nas 2 interações de Deus com Jó é a ausência de respostas diretas às indagações de Jó e a omissão da informação sobre a aposta divina com Satanás. Deus opta por não revelar a Jó os detalhes do que ocorre nos céus, pois tinha razões específicas para permitir o sofrimento de Jó. Nesse contexto, a compreensão judaica do livro apresenta uma notável diferença em relação à perspectiva cristã. Na visão judaica do Antigo Testamento, a compreensão da justiça divina estava vinculada à vida temporal, pois tanto pessoas boas quanto más eram consideradas destinadas ao mesmo lugar após a morte, o Sheol, uma existência sombria onde os espíritos repousavam. Por outro lado, os cristãos possuem uma abordagem distinta em relação ao sofrimento atual, enxergando-o à luz da obra de Cristo e vislumbrando uma perspectiva celestial mais ampla. O sofrimento no mundo presente é considerado insignificante quando comparado à vida futura no céu. O livro de Jó, assim, apenas sugere indiretamente a existência após a morte. Embora Jó mencione em um momento que encontrará Deus após sua morte, esse tema não é recorrente, e ele não possui uma compreensão clara de como isso se concretizará. O livro de Jó apresenta 2 tramas distintas, a trama divina e a terrena. Inicia-se com a trama celestial, destacando a reunião de Deus nos céus com Satanás,
que originalmente exercia a função de relatar pecados como advogado de acusação de Deus. No tempo de Jó, Satanás tornou-se cínico, duvidando que alguém amasse a Deus por sua própria essência, alegando que o amor humano a Deus estava condicionado ao que ele podia proporcionar. Esse debate entre Deus e Satanás culmina com Deus questionando se Satanás encontrou Jó em suas viagens pela terra. Deus declara: Jó me ama por quem eu sou, não apenas pelas bênçãos que recebe. Satanás responde de maneira cínica, alegando que se Deus retirasse as bênçãos de Jó, ele blasfemaria, assim como qualquer outra pessoa. Essa discordância leva à aposta divina, criando uma tensão essencial para o desenvolvimento do drama. Jó permanece alheio à aposta divina, enquanto o leitor é mantido a par da situação. O teste perderia sua eficácia se Jó tivesse conhecimento dela. Este encontro revela verdades valiosas sobre Satanás, sugerindo que ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, diferentemente da onipresença de Deus. A trama humana, centrada no debate entre Jó e seus companheiros, ocupa a maior parte do livro. A questão central é: por que Jó está enfrentando mais sofrimento do que os outros? 2 pontos de vista são apresentados. A. Os amigos afirmam que o sofrimento de Jó decorre de seus pecados. B. Jó insiste que não está pecando e proclama sua inocência. A troca é carregada de suspense, já que o leitor tem conhecimento da correção de Jó. A estrutura de 2 tramas do livro destaca que ninguém possui a visão completa ao tentar entender por que as pessoas sofrem. Defender-se quando se está em profunda miséria deve ser uma tarefa desafiadora. Além da busca por explicações, todos são confrontados com uma pergunta maior: posso continuar a acreditar em um Deus bom quando tudo parece dar errado? O livro de Jó oferece uma resposta a essa indagação. Ao abordar a maior dor de Jó, o texto esclarece a importância desse tópico. Sua aflição não se limita a uma confrontação física, pois ele estava coberto de feridas, exausto e em dor excruciante. Socialmente, sua aparência física e a divulgação da recente tragédia o transformam em um pária social na comunidade local. As pessoas evitavam o contato, atravessando a rua ao invés de conversar com ele, enquanto ele permanecia solitário sobre a pilha de cinzas à beira da aldeia. Até os adolescentes zombavam dele. Em sua mente, ele enfrentava a angústia mental de não compreender por que essas adversidades estavam acontecendo, especialmente porque não havia nada em seu passado que indicasse tal destino. Esse sofrimento tomava proporções ainda mais avassaladoras espiritualmente, ultrapassando qualquer outra dor, pois ele sentia uma desconexão profunda com Deus. Jó clamava, suplicando a Deus para encontrá-lo, falar com ele e até mesmo debater com ele. Essa era, de fato, a verdadeira dor mais insuportável. O sofrimento se torna mais agonizante quando acreditamos que Deus está distante e indiferente. Contudo, quando Jó finalmente teve a oportunidade de falar com Deus, as coisas não se desenrolaram como esperado. Do ponto de vista cristão, o livro de Jó pode ser interpretado no contexto do Novo Testamento de 2 maneiras importantes. Deus permitiu que Satanás provocasse a morte de Jesus na cruz, com o próprio filho indagando: meu Deus, por quê? Assim como Jó, Deus não forneceu uma explicação clara. Isso sugere que até o Filho de Deus perdeu o entendimento do propósito de seu sofrimento diante da intensidade da crucificação. Os cristãos compreendem que a vida transcende a morte e os desafios do sofrimento não precisam necessariamente ser resolvidos durante esta existência. Na versão grega do livro de Jó, foi acrescentado um versículo adicional, indicando que Jó ressuscitará com aqueles que o Senhor também ressuscitará. Essa esperança na ressurreição nos recorda que haverá uma reivindicação final de Jó. Os seguidores do cristianismo creem na volta de Jesus para julgar tanto os vivos quanto os mortos no desfecho dos tempos. Ante nós, imagina-se um tribunal no qual Jesus ocupará o papel de juiz. E todas as pessoas, tanto as ímpias quanto as justas que já existiram, estarão perante o seu trono
para serem julgadas de acordo com suas ações durante suas vidas terrenas. Assim, tudo pelo qual Jó ansiou está prestes a se concretizar. A justiça divina será aplicada a toda a humanidade em um evento público de reivindicação da justiça. Exploramos as profundezas da história de Jó, uma jornada repleta de fé, sofrimento e redenção que ressoa profundamente em nossos espíritos e desafia nossa compreensão. Se esta narrativa despertou em você inspiração, intriga ou até mesmo questionamentos, saiba que há ainda muito mais a desvendar. Cada história compartilhada aqui oferece uma nova oportunidade para introspecção, tanto em relação a nós mesmos quanto ao mundo ao nosso redor. Não perca nenhum momento dessas explorações fascinantes. Inscreva-se agora, dê um like se esta história conectou-se com você e compartilhe nos comentários como ela deixou sua marca em sua vida. E claro, não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que, como você, aprecia desvendar os mistérios da vida e da fé. Juntos, continuaremos essa jornada de descobrimento e inspiração. Agradecemos por assistir e até a próxima.